Bom dia, gente. Vou responder com vocês aqui, nesse vídeo, aquele exercício que eu passei para vocês tentarem a resolução depois de visualizar o vídeo sobre heredograma, tá? Então, vamos lá para a nossa resolução. Tá aqui o exercício, eu desenhei o heredograma aqui e vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa análise. Bom, aqui eu tenho o indivíduo número 1, que é um homem, e tenho o indivíduo número 2, que é a mulher. Esse tracinho significa casamento, cruzamento, né? Então, eles cruzaram e eles tiveram 4 filhos. O indivíduo número 3, o indivíduo número 4, o indivíduo número 5, o indivíduo número 6, né? Tiveram 2 filhas e 2 filhos, ok? Dentre esses 4 indivíduos da filiação, um deles apenas é afetado por alguma característica genética, tá vendo? A bolinha colorida significa que ele é afetado. Se a gente for analisar que os pais não são afetados e ele tem 3 irmãos que não são afetados, então significa que essa característica aqui do indivíduo número 4 é uma característica recessiva. Lembra disso? Então tá. Então nós vamos já colocar aqui o genótipo do indivíduo número 4 que nós sabemos. Vou utilizar novamente o gene A, mas você pode utilizar qualquer outro gene, qualquer outra letra para representar esse gene, tá? Então, vamos lá. Aqui no indivíduo número 4, eu já sei o genótipo dele, ele é azinho, ele é recessivo, ele é afetado. Os pais, eu também já sei o genótipo. Por que que eu sei? Porque se nenhum dos pais é afetado e eles tiveram um filho afetado com os alelos azinho, e eles tiveram outros filhos que não são afetados, significa que eles são heterozigotos. Lembra disso? Então, eu vou colocar aqui, ó. Pai heterozigoto, mãe heterozigota, beleza? Vou pegar aqui o cruzamento desse heterozigoto para vocês analisarem. Ó, aqui tá o cruzamento. Azão, azinho, azinho de novo, azinho. Beleza, então tá aqui a probabilidade desses filhos. Aqui eu tenho o indivíduo número 4, tá vendo? Ele teria nenhuma gestação desse casal, teria a probabilidade de ter 25% de chance de ter um filho afetado, e realmente isso aconteceu. O indivíduo número 4 é um indivíduo afetado. Cuidado, tem muitas questões aí que vocês responderam falando que a probabilidade de ser heterozigoto, do indivíduo 3 ser heterozigoto, que é o que está aqui na pergunta da letra A, ó, a probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto é de 50%. Realmente, se a gente fosse analisar aqui toda a prole, seria 50%. Só que, se eu já sei o genótipo do indivíduo número 4, que é um homozigoto recessivo, eu não posso mais contar com esse genótipo. Eu só vou analisar esses 3 aqui. Então, a minha probabilidade vai ser 100 dividido por 3, por esses 3 genótipos, porque o indivíduo número 3, olha aqui, ó, ele não é afetado. Ó, o indivíduo 3 aqui, ó. Ele não é afetado. Então, consequentemente, ele não pode ter esse genótipo, certo? Cuidado na hora de analisar heredograma, tá? Porque isso daí conta bastante. Então, bora pra gente continuar aí verificando isso daí. Deixa eu pegar aqui um outro cruzamento para me mostrar para vocês como seriam as possibilidades. Então, tá. Aqui eu tenho o cruzamento e tenho a prole. Eu tenho aqui azinho. O azinho eu já coloquei aqui, né? Esse ciclo representando a menina afetada. Aqui, ó. Beleza? Que é o indivíduo número 4. Então, eu não vou contar com esse genótipo mais. Eu não conto com ele. Porque eu não estou analisando gestação por gestação. Eu estou analisando indivíduo, gente. Por isso que as possibilidades são diferentes. Então, tá. Qual que é a probabilidade, dentro desses genótipos restantes, de eu ter um homozigoto dominante? Qual é essa probabilidade? Não é de 1 sobre 3? Eu tenho um homozigoto dominante sobre 3 genótipos que ele poderia aparecer. Então, eu tenho, se eu pegar 100% e dividir por 3, eu vou vai ser cerca de 33% para cada genótipo desse daqui. Não conto mais o recessivo, tá, gente? Então, tá. Aí, então, o homozigoto dominante eu tenho a porcentagem de 1 sobre 3, 1/3, ou 33%, tá? Já o heterozigoto, que é essa característica aqui, se a gente fosse analisar uma gestação completa, seria 50%.
2/4, né? 2/4. Mas isso não acontece porque esse gene aqui, ele já tem, né, uma pessoa, que no caso seria a pessoa afetada. Sendo que os outros irmãos não são afetados, então eles estão dentro dessas possibilidades aqui, tá? No heterozigoto, eu tenho 2 indivíduos para 3 genótipos presentes, ok? Então, eu tenho 2/3 desse indivíduo. Lembra da porcentagem de 33%? Então, 33% mais 33%, eu tenho uma porcentagem de 66% desse indivíduo, tá? No caso, para ele ser heterozigoto. Vamos para a pergunta, para a gente responder, então? Letra A. Probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto. Qual é a probabilidade de ser heterozigoto? 2/3 ou 66%. Então, vamos colocar a resposta aqui na letra A. Então, é de 2/3 ou 66%. Probabilidade do indivíduo 5 ser homozigoto recessivo. Gente, o indivíduo número 5 é afetado? Qual que é a probabilidade desse indivíduo ele ser recessivo? Nenhuma, 0. Então, 0%, nenhuma probabilidade. Não tem como ele ser homozigoto recessivo se ele não é afetado, beleza? Se eu estivesse analisando assim, qual é a probabilidade em uma gestação do indivíduo 5 ser recessivo, sem saber qual era o genótipo dele, sem saber quem era afetado, aí eu falaria que ele teria 25% de poder ser afetado. Mas aqui já aparece o genótipo deles, né? Já aparece o fenótipo deles. E ele não é afetado, tá? Aí vem a letra C. A probabilidade do indivíduo 6 ser homozigoto dominante. Olha o indivíduo 6 aqui. Qual que é a probabilidade de ser homozigoto dominante? 1/3 ou 33%. Então, vamos colocar aqui. 1/3 ou 33%. Espero que não tenha dúvida, pessoal. O que aconteceu aqui nesse cruzamento? Esse indivíduo aqui que é o afetado, que é o número 4, eu já sei o genótipo dele, então não coloco mais ele na contagem. Eu não coloquei ele mais na contagem aí dos cruzamentos. E esses outros indivíduos que não são afetados, eu vou colocar aqui nele A, tracinho, A, tracinho, A, tracinho. Ou seja, ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. Tranquilo? Então tá.